Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui da comunidade. Meu nome é Meigaron e nesse vídeo eu queria falar sobre como que você pode ganhar dinheiro com inteligência artificial. Aproveitar aí o boom da IA generativa e ganhar mais dinheiro com isso. Para eu mostrar para você como você ganha dinheiro com inteligência artificial, eu preciso te mostrar de onde vai vir esse dinheiro. E esse dinheiro, ele vai vir da captura de valor do mercado a partir do próprio crescimento do mercado de tecnologia. Eu já vou explicar isso para você em detalhes. O mercado de tecnologia, ele tem três grandes fases bem definidas que a gente já aprendeu lá da internet, né? Então, toda vez que a tecnologia ela surge, você tem três grandes fases que captam esses valores do mercado em diferentes momentos. Isso a gente chama de vertical. Então, a primeira vertical é a vertical da infraestrutura. Então, as primeiras pessoas a ganhar dinheiro com a tecnologia são as pessoas que oferecem serviços de infraestrutura. Pensa na internet. Quando a internet começou a se popularizar, quem é que ganhou dinheiro? Quem construiu o modem, quem construiu o cabo, quem construiu os postes, né? Quem construiu toda a fibra. Então, você tem uma captura de valor do mercado no início muito para infraestrutura. Então, você está pavimentando os caminhos para que essa tecnologia chegue até o consumidor final, que são as pessoas. Então, empresas que trabalham com infraestrutura, empresas que prestam serviço de infraestrutura, eles vão captar o primeiro valor desse mercado. Você vai ter muitas empresas investindo para levar essa tecnologia até as pessoas, e esses investimentos são, em grande maioria, captados por essas empresas de infraestrutura. Depois, com o tempo, essa infraestrutura ela vai ficando mais barata, porque ela vai se tornando uma commodity. Você vai tendo mais empresas que querem captar esse valor no início, portanto, você vai ter mais empresas oferecendo serviços de infraestrutura, e quando isso é oferecido para mais pessoas, gerando uma concorrência, aquilo vira uma commodity, porque os preços eles tendem a se estabilizar num certo patamar. Isso reflete na margem das empresas. Portanto, o valor de mercado ele começa a ser dividido entre essas empresas competidoras, que a gente chama de market share. É como se eu tivesse 10 concorrentes, e esses concorrentes eles vão ter mais ou menos a mesma margem, porque o preço ele se equilibrou com a concorrência, e eles capturam percentuais desse valor do mercado de formas diferentes. Depois que a infraestrutura está avançando, né, e esses três blocos eles nunca param de avançar juntos, tá? Eles avançam ao mesmo tempo. Mas assim que a infraestrutura ela já está minimamente construída, você tem uma outra parte do mercado que vem captar o valor gerado nas plataformas. Então você começa agora a ter plataformas que viabilizam essa tecnologia chegar até o mercado consumidor. Então você tem plataformas aqui como, por exemplo, você tem os softwares, que são aqueles softwares que permitem a navegação da internet. Então você tem a infraestrutura, o cabo está chegando na sua casa, beleza, está conectado no modem lá. Você tem o seu computador, que também pode ser um tipo de infraestrutura. E dentro desse computador você precisa ter um browser, que é o seu navegador. Você precisa ter códigos e softwares para fazer a conexão dessa informação que trafega pela internet. Então, a segunda etapa de captação de valor do mercado é aqui nas plataformas. São esses softwares que eles atuam em cima da infraestrutura e essa infraestrutura faz com que a tecnologia chegue até o consumidor final. Então aqui você tem basicamente os softwares, né? Você tem os softwares que fazem essa tecnologia chegar até o consumidor. E a terceira etapa de captura de valor do mercado é a parte de aplicação. Ou seja, é como você vai usar aquilo. Então, como você vai usar essa tecnologia para resolver o problema de uma pessoa. Então você tem, dentro agora que eu tenho internet, eu tenho a possibilidade de resolver problemas das pessoas. Então, eu posso criar softwares de contabilidade, ou seja, são aplicações da internet, porque agora eu consigo conectar várias coisas ao mesmo tempo. Eu posso, por exemplo, criar uma rede social que resolve um problema das pessoas de se conectarem. Então, a rede social ela é uma aplicação da internet. A internet permitiu conectar todo mundo, então eles criam uma rede social, que é uma aplicação da internet. Então, as aplicações é aquilo que fica mais próximo da gente. São os aplicativos no celular, né? São os serviços que a gente consome através da internet. Tudo isso são as aplicações. E agora com a inteligência artificial, o comportamento ele é extremamente semelhante. Então, hoje nós estamos exatamente nessa fase de infraestrutura, uma grande parte aqui da infraestrutura. Então, quando a inteligência artificial ela surgiu, a primeira coisa que você precisa é você ter placas de vídeo, que são as famosas GPUs, né?
Graph Processing Unit, ou unidade de processamento gráficos, que permitem com que eu treine esses algoritmos. Então eu tenho as placas de vídeo, que são o software, a infraestrutura que permite eu treinar o algoritmo. Além disso, eu preciso ter energia disponível, eu preciso ter outras coisas, dados e pessoas. Então eu crio uma infraestrutura, legal? E depois da infraestrutura, você vai ter as plataformas, que são as pessoas, né, os entes ou as empresas que vão distribuir essa tecnologia para as pessoas. E hoje a gente tem plataformas como, por exemplo, a OpenAI, a gente tem o Google Gemini, né, a gente tem a Claude. Então, são empresas que usam das placas de vídeo da infraestrutura para criar plataformas para a gente acessar a inteligência artificial. Mas nós temos pouquíssimas aplicações. E é aqui que mora o dinheiro. A gente tem pouquíssimas aplicações de inteligência artificial. E por que a gente tem poucas aplicações de inteligência artificial? Porque até 7 dias atrás, antes da inteligência artificial chinesa DeepSeek mostrar que é possível você ter uma inteligência artificial com baixo custo, você tinha uma única fornecedora de infraestrutura, que era a NVIDIA, e você tinha uma única fornecedora de plataformas, que era a OpenAI. Assim, poucas, né? Empresas que fazem essa plataforma aqui. Então, as empresas, elas começam a criar suas aplicações internas. Então, você tem aqui as aplicações internas, que aí podem ser o que a gente conhece hoje como RAG, e o que a gente conhece hoje como agentes, que são as duas principais aplicações hoje das inteligências artificiais. Só que essas aplicações de inteligências artificiais aqui, elas estão todas penduradas em empresas como a OpenAI. E um dos grandes receios que você acaba lendo no comentário das pessoas, e eu também acabo conferindo com alguns amigos que estão na empresa, é que existe um grande receio de você construir aplicações aqui nessa camada dentro das empresas, e um dia a OpenAI chegar e falar assim, galera, agora não vai custar mais $9, vai custar agora $1.000. E aí você tem toda uma empresa pendurada nessas aplicações aqui. Ou seja, a empresa que construiu essas aplicações, ela está dependente agora dessas inteligências artificiais que ela criou, só que aqui em cima você tem uma camada bastante fina, aonde qualquer tipo de decisão de uma única empresa pode abalar, digamos assim, toda a estrutura das empresas que estão penduradas aqui. Então, você tem uma dependência muito grande em criar as inteligências artificiais para dentro da empresa. Só que a DeepSeek, né, a inteligência artificial chinesa, o que ela fez? Ela já possibilitou o barateamento disso aqui. Ou seja, ela liberou, né, ou ela criou uma inteligência artificial chamada DeepSeek, que ela é open source. Ou seja, agora a empresa ela não precisa mais plugar os agentes dela aqui. Ela pode plugar o agente dela aqui, ó. E esse agente aqui, ele é open source, ou seja, você tem controle, né? Depois a gente pode discutir o que é open source, não, mas você tem controle total disso. Então você não está mais pendurado numa empresa que pode tomar decisões que pode prejudicar, por exemplo, a sua gestão da sua empresa, o seu sistema de custos. Mas agora você tem uma inteligência artificial dentro da sua casa. Isso aqui está dentro da sua casa agora. Tá? Então, isso abre a possibilidade de começar as camadas de aplicação dentro do mercado. E é aqui que mora o dinheiro que você pode fazer com inteligência artificial. Por exemplo, a gente já vê vagas no mercado de profissionais focados em IA generativa. Então, quando eu dito aqui IA generativa, nessa página de busca, você vê, por exemplo, a Visagio, ela já está buscando pessoas formadas com Data Science e Inteligência Artificial no Rio de Janeiro. Você tem aqui, por exemplo, analista de desenvolvimento e processos de inteligência artificial. Então, provavelmente é alguém que vai mapear processos internos e vai tentar fazer otimizações usando a inteligência artificial. Então, você começa a ter espaço no mercado de posições exclusivas para trabalhar com essa ferramenta, que é a inteligência artificial. Você já tem o nome, desenvolvedor de IA generativa. Então, a MJV aqui já está procurando pessoas para trabalhar exclusivamente com IA generativa. Você tem aqui a FC Câmara, que é um cientista de dados LLM, ou um cientista de dados que trabalhe com IA generativa, que faça o RAG, que a gente acabou de fazer, né? Meta-learning, agentes. Então, são essas aplicações, são essas camadas de aplicação que a gente desenhou aqui.
São pessoas que vão atuar nessa camada de aplicação aqui. E os salários dessas pessoas, quando a gente procura aqui em salários, nós não temos, obviamente, muitas... Vou colocar desenvolvedor de IA generativa. Vou colocar aqui no Brasil. A gente não tem muitos valores, porque acabou de começar, mas já está chegando a 8, 9 mil reais. Então, aqui que mora a oportunidade. Aqui que mora a oportunidade de você fazer dinheiro com inteligência artificial. Você ocupando essas posições que já estão abrindo no mercado. Essas posições elas vão cada vez crescer mais. Porque como a inteligência artificial ela é muito impactante e ela realmente resolve grandes problemas de otimização, grandes problemas de processo dentro da empresa, mas que você não tem ainda pessoas especializadas em criar as aplicações, essa aqui é a sua oportunidade. Então, se você se formar bem como cientista de dados, para ter toda essa base mesmo e construir as inteligências artificiais ou até usar as inteligências artificiais, você vai ganhar dinheiro com essa próxima onda de oportunidades da inteligência artificial. E lembrando, quanto mais o mercado é recente, quanto menos pessoas você tem especialistas nessa área, maiores são os salários. Exatamente como acontece aqui. Quanto mais pessoas tiverem a mesma habilidade que você, menor são os salários, porque eles vão se estabilizar num certo patamar. Exatamente como as empresas. As empresas que começam a fornecer infraestrutura, eles ganham grande parte do valor do mercado, depois outras empresas surgem e aí vira commodity. Logo, o mercado também de trabalho é a mesma coisa. Quando você começa e você poucas as pessoas que dominam aquela habilidade, você tem salários muito altos. Quanto mais pessoas começam a dominar essa habilidade, aí o que você sabe vira uma commodity, vira que é meio que comum para todo mundo, que nem o Power BI hoje, por exemplo, e aí os seus salários eles começam a chegar dentro de um patamar. E o bom é que esse patamar ele é bem alto em relação às outras profissões. Então a oportunidade de ganhar dinheiro é agora, é se preparar para trabalhar com inteligência artificial e poder ganhar dinheiro. E é exatamente isso que eu vou fazer dentro da comunidade DS. Se você quiser conhecer a comunidade e o que a gente oferece lá, eu vou deixar a descrição no link a descrição para você conhecer, mas a oportunidade para ganhar dinheiro com a inteligência artificial está aí. Faça aplicações e aproveite essas oportunidades novas.